Fala, pessoal, vamos mergulhar nesse momento do Corinthians porque o time vem dando sinais de recuperação e a vitória contra o Fluminense no Maracanã trouxe uma injeção de confiança que há muito tempo a torcida não sentia. Não foi apenas um triunfo, foi um recado de que esse elenco, mesmo cheio de problemas, pode render mais do que vinha apresentando. O nono lugar na tabela, que se manteve mesmo depois da rodada, mostra como cada ponto conquistado tem peso de ouro nesse momento. Até porque, quando a gente olha a pontuação, o Corinthians está mais próximo da zona de classificação para a Libertadores do que da zona de rebaixamento, o que muda bastante a perspectiva em relação ao que parecia no início do campeonato. Essa vitória contra o Fluminense não caiu do céu, foi construída com esforço, com suor e com alguns jogadores que assumiram um papel de protagonismo inesperado. O Mateuzinho, por exemplo, é impossível não falar dele. O lateral vinha sendo muito questionado desde que chegou, muita gente duvidava se valia o investimento, se teria condições de ser titular absoluto, se conseguiria realmente vestir a camisa como titular incontestável. E a verdade é que ele oscilou, teve altos e baixos, sentiu o peso de estar num clube que exige tanto. Só que agora, nos últimos jogos, ele vem numa crescente impressionante. Contra o Fluminense, foi novamente destaque, não só pelo gol, mas também pelo desempenho defensivo e pela confiança que passa em campo. Ele acertou passes, fez desarmes, interceptações, apareceu na frente e mostrou que, no momento, talvez seja um dos melhores laterais atuando no futebol brasileiro. 3 gols marcados, 3 assistências, 2 gols de falta, números que para um lateral são expressivos demais. É claro que ainda falta ao Corinthians ter uma sombra para ele na posição. Hoje, se o Mateuzinho não puder jogar, não há substituto à altura. Talvez o garoto João Vitor Jacaré ganhe mais chances no futuro, mas ainda precisa amadurecer. Isso só aumenta a responsabilidade do titular, que vem correspondendo quando mais se precisa. E essa evolução não é só estatística, é algo que salta aos olhos durante a partida. A maneira como ele tem se apresentado mostra que está cada vez mais adaptado ao time e à pressão que envolve defender o Corinthians. Mas não foi só ele. O goleiro Hugo Souza teve uma atuação segura, com defesas fundamentais que garantiram os 3 pontos. Não foi uma noite de milagres, mas de solidez, o que o torcedor tanto pede. Foram pelo menos 4 defesas importantes, que seguraram o ímpeto do adversário em momentos de pressão. O André Ramalho também chamou a atenção. Esteve presente nos bloqueios, nos desarmes, participou ativamente do jogo defensivo e ainda ajudou no lance que acabou sendo confirmado como gol do Mateuzinho. É aquele tipo de jogador que talvez não brilhe tanto aos olhos de quem só assiste de maneira superficial, mas quando se analisa o jogo com calma, percebe-se o quanto foi importante. E olha que não para por aí. O Maicon, um dos nomes mais criticados pela torcida, tem conseguido dar a volta por cima. Não é que ele tenha virado um craque de repente, mas está sendo mais útil do que já foi. Tem cumprido funções importantes no meio-campo, especialmente quando o time perde jogadores de contenção. Contra o Fluminense, foi bem de novo, assim como o jovem Rian, que assumiu uma responsabilidade que normalmente caberia a atletas mais experientes. Ambos mostraram entrega, ajudaram na recomposição e deram equilíbrio à equipe. E talvez a grande novidade dessa partida tenha sido o surgimento de André Luiz. O garoto de 19 anos ganhou oportunidade em meio a tantas ausências e mostrou personalidade logo na estreia. Jogou com intensidade, marcou, buscou passes e mostrou que pode ser útil. O mais curioso é que ele começou a carreira como lateral direito, mas tem atuado mais pelo meio, e isso dá a ele uma leitura diferenciada de jogo. Foi comparado, em termos de características, ao que Carrillo fazia em campo, sem falar de qualidade técnica, claro, mas pelo estilo de movimentação. Dorival Júnior já vinha observando o garoto e não hesitou em colocá-lo. Ele tem contrato renovado, multa elevada e mostra que pode ser mais uma peça valiosa nesse processo de renovação do elenco. E aqui a gente precisa ressaltar o trabalho do técnico Dorival Júnior. Desde que chegou, ele tem buscado encaixar o time mesmo com tantas dificuldades. Quando foi questionado sobre a evolução em relação àquela derrota dura para o Flamengo, ele deixou claro que ainda há um longo caminho, que não dá para se iludir, mas que vê sinais de melhora. E de fato, é visível.
O time está mais organizado, sabe sofrer em momentos de pressão, consegue competir mesmo diante das dificuldades. E tudo isso com 8 desfalques no jogo contra o Fluminense, incluindo Rodrigo Garro, que sentiu dores na panturrilha no aquecimento e ficou fora de última hora. O Corinthians, portanto, venceu fora de casa um adversário que costuma ser muito forte no Maracanã, mesmo com um elenco bem limitado em termos de opções. Isso fortalece a ideia de que o trabalho está no caminho certo. Agora, com uma semana cheia de treinos, a expectativa é de que a equipe possa recuperar jogadores, descansar quem está sobrecarregado e preparar o time para enfrentar o Sport no Recife. Será mais um jogo complicado, mas que pode consolidar essa recuperação. Enquanto isso, fica claro que a torcida pode se animar com algumas peças que antes não passavam tanta confiança. Mateuzinho vive o seu melhor momento, Hugo Souza transmite segurança no gol, André Ramalho se firma como peça confiável na defesa, e jovens como André Luiz começam a ganhar espaço. Além disso, a expectativa de contar novamente com atletas como Ranieri e Memphis Carrillo pode dar ainda mais qualidade ao time. Esse é o retrato do Corinthians hoje, um time que ainda não está pronto, que ainda precisa de ajustes, mas que começa a mostrar sinais de força. A tabela mostra um cenário menos preocupante e mais esperançoso. E se mantiver esse espírito competitivo, aliado à recuperação dos lesionados, pode brigar por coisas mais interessantes do que simplesmente se afastar do rebaixamento. O que chama ainda mais atenção é a maneira como esse elenco tem respondido às dificuldades. O Corinthians entrou em campo contra o Fluminense sem 8 jogadores importantes, incluindo peças que normalmente são titulares, e mesmo assim conseguiu se impor dentro do Maracanã. Não foi uma vitória construída apenas na técnica, mas principalmente na raça e na entrega coletiva. Esse espírito, que há pouco tempo parecia adormecido, agora começa a renascer. A postura do time foi completamente diferente daquela que vimos na derrota para o Flamengo, onde parecia faltar energia e organização. Contra o Fluminense, mesmo com todas as limitações, a equipe foi compacta, soube se defender e aproveitou bem as oportunidades que apareceram. E a gente não pode deixar de falar da importância dessa vitória para a tabela. O Corinthians saiu da 12ª colocação e subiu 3 posições, alcançando o 9º lugar. Pode parecer pouco, mas quando se olha para os números, essa mudança de cenário tem um impacto muito grande. Hoje o time está a 6 pontos do grupo que garante vaga na Libertadores e 7 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, a distância para cima é menor do que a distância para baixo. Isso muda completamente o clima no clube, dá confiança e gera uma expectativa diferente para os próximos jogos. Outro ponto interessante é como o Dorival Júnior tem conseguido trabalhar o psicológico do elenco. O treinador reconhece que a situação ainda é delicada, mas também faz questão de destacar os avanços que o time vem tendo. Ele repete que é necessário ter cautela, que ainda há muito a melhorar, mas deixa claro que a evolução é visível. O grupo parece estar comprando a ideia, e isso se reflete dentro de campo. Jogadores que vinham sendo muito questionados, como Maicon, começaram a apresentar uma melhora significativa. Não é questão de terem virado craques da noite para o dia, mas sim de se adaptarem ao sistema, de entenderem a função que precisam desempenhar e de ganharem confiança em suas ações. No meio de tanta pressão, ver garotos da base surgindo também é um alento. O caso de André Luiz é simbólico. Ele entrou em campo com apenas 19 anos, em uma partida grande, e não se intimidou. Mostrou personalidade, buscou o jogo, marcou, correu e pareceu muito consciente do que estava fazendo. Isso é fruto de um processo de observação e preparação que já vinha sendo feito pela comissão técnica. O Dorival revelou que já acompanhava o garoto há algum tempo e aproveitou o momento para dar essa chance. Esse tipo de atitude pode ser decisivo não só para o jogador, mas para o clube como um todo, porque quando um jovem aproveita a oportunidade, ele vira opção real para as próximas partidas. Além dele, outros nomes começam a ganhar espaço nesse cenário. Rian, por exemplo, tem feito partidas sólidas e mostrou que pode contribuir. Angeleri, na defesa, também se destacou na partida contra o Fluminense. Não é um elenco estrelado, mas são jogadores que, quando se unem, conseguem formar um time competitivo.
Essa competitividade é o que mantém o Corinthians vivo no campeonato, mesmo diante das dificuldades financeiras, das lesões e do elenco curto. Se a gente voltar a falar do Mateuzinho, não é exagero dizer que ele vive um dos melhores momentos de sua carreira. A cada jogo ele prova que valeu a pena toda a insistência que teve para vestir a camisa do clube. E a história dele tem um peso especial porque ele não veio apenas para cumprir tabela. Ele quis estar no Corinthians, forçou a sua saída do Flamengo e agora parece cada vez mais integrado ao espírito do time. É claro que nem tudo foram flores, ele oscilou bastante no começo, mas agora é impossível não reconhecê-lo como peça fundamental. Inclusive, se olharmos para os números, vemos que ele é hoje um dos laterais mais decisivos da Série A. Não é apenas pela quantidade de gols e assistências, mas pela forma como participa defensivamente, sendo sólido e consistente. E esse equilíbrio entre defesa e ataque foi crucial contra o Fluminense. A equipe conseguiu segurar o adversário e, ao mesmo tempo, aproveitou a oportunidade que teve para marcar. Foi um jogo de maturidade, algo que ainda falta em muitos momentos, mas que começa a aparecer. O Corinthians tem se mostrado mais organizado, menos vulnerável e, acima de tudo, mais confiante. Esse é o ponto central: confiança. Sem confiança, qualquer time desmorona. Com confiança, mesmo com limitações, é possível competir em alto nível. Agora, a sequência do campeonato reserva novos testes. O próximo desafio é contra o Sport em Recife, uma partida complicada fora de casa. O adversário também vem pontuando, mas é um jogo em que o Corinthians pode confirmar essa recuperação. E com uma semana cheia para treinar, algo raro no calendário, a expectativa é que Dorival consiga ajustar ainda mais a equipe. Essa preparação pode ser decisiva para que o time entre em campo com força máxima e mantenha o embalo. Os desfalques continuam sendo uma preocupação. O Guinegão está suspenso, Garro ainda inspira cuidados por causa das dores na panturrilha, e há dúvida sobre o retorno de Ranieri. Memphis Carrillo também é uma peça que, se estiver disponível, muda bastante o patamar do ataque. São situações que precisam ser monitoradas ao longo da semana, mas que podem trazer boas notícias. Ter jogadores importantes de volta nesse momento seria fundamental para dar continuidade ao crescimento da equipe. O que fica claro é que o Corinthians está se reencontrando. Não dá para dizer que já virou um time pronto, muito menos que está livre de problemas. Mas quando a gente observa as últimas atuações, percebe que há evolução. E isso é o que a torcida mais queria ver: sinais de vida, de luta, de entrega. O campeonato ainda é longo e cheio de armadilhas, mas o cenário já não é o mesmo de algumas semanas atrás. Há motivos para acreditar que esse time pode ir além do simples objetivo de escapar do rebaixamento. Se manter o foco, se aproveitar os jogos para somar pontos e se continuar dando oportunidades para jovens que entram com vontade, o Corinthians pode transformar essa temporada em algo bem diferente do que se desenhava lá no começo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No mundo do futebol paulista, os bastidores fervem com uma notícia que promete mexer com os torcedores. O Corinthians anunciou oficialmente a contratação de Vincent Aboubakar, atacante camaronês conhecido por seu faro de gol e presença imponente na área. A chegada do artilheiro pegou o rival São Paulo de surpresa e rapidamente virou assunto nas rodas de conversa, redes sociais e bares de todo o estado. Fontes próximas ao clube alvinegro dão conta de que a negociação se desenrolou em sigilo absoluto. Enquanto o São Paulo acreditava estar à frente na busca por reforços de impacto, o Corinthians agiu rápido e conseguiu fechar com Aboubakar, deixando a concorrência no banco de reservas antes mesmo do apito inicial. O clima no Morumbi, segundo rumores, não é dos melhores, com dirigentes e torcedores digerindo a notícia como um verdadeiro chapéu aplicado pelo rival. Aboubakar, que já se destacou em clubes europeus e em competições internacionais, chega com a expectativa de ser o protagonista do ataque corintiano. Seu perfil físico e técnico agrada à comissão técnica, e há quem aposte que ele pode redefinir a dinâmica ofensiva do time em pouco tempo. Para a torcida, é a confirmação de que a diretoria não mediu esforços para trazer um nome de peso, capaz de marcar gols decisivos e, ao mesmo tempo, reforçar o prestígio do clube. Nos bastidores,
Comenta-se que a contratação também tem efeito psicológico. Além de reforçar o ataque, o anúncio é visto como uma espécie de aviso para os rivais de que o Corinthians não pretende economizar na busca por talentos. No São Paulo, a sensação é de que uma oportunidade valiosa escapou pelos dedos, e a diretoria terá que se mexer rápido se quiser equilibrar o mercado de transferências. Enquanto isso, torcedores já começaram a imaginar o que vem pela frente. Alguns cantam vitória antecipada, outros lamentam o chapéu aplicado pelo rival. Uma coisa é certa, com Aboubakar no Corinthians, o Campeonato Paulista promete não apenas gols, mas também muito burburinho fora das quatro linhas. A expectativa é de que o atacante comece a balançar as redes em breve e que cada jogo se transforme em uma disputa de nervos entre torcedores e dirigentes. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!